Muita gente me pergunta como funciona a psicanálise na prática, e é sobre isso que eu quero falar com você agora. Eu sei que essa dúvida é de muitas pessoas e eu vou respondê-la de maneira mais objetiva possível, porque a ideia aqui é te fazer entender o que é a psicanálise, como ela se desdobra e todos os assuntos que envolvem, se relacionam com a psicanálise. Você vai ver que nós temos muitos vídeos, muito mesmo, explicando sobre a psicanálise e as disciplinas que se relacionam com ela, sobre verbetes psicanalíticos, sobre o vocabulário psicanalítico. Então a nossa ideia aqui é trazer um conteúdo de qualidade para você. Então, antes de qualquer coisa, não esquece de dar o like, faz logo isso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e aproveite o conteúdo que a gente tem para você. Como funciona a psicanálise na prática? Em primeiro lugar, a gente precisa entender de que a psicanálise ela se expressa justamente através do seu principal mecanismo chamado inconsciente. Calma, que eu vou desdobrar isso para você. Justamente porque a psicanálise, diferente da psicologia, que desenvolve um trabalho principalmente comportamental, existem ramos da psicologia que trabalham, acho que vinculados à ideia da psicanálise, por exemplo, como a gestalt terapia, a existencialista humanista e por aí vai. A gente tem uma gama, de opções aí dentro da psicologia, mas que se desenvolve, eu acho que de maneira mais expressiva, pelo menos no Brasil, muito com o cognitivo comportamental, ou seja, a expressão mais comportamental do ser na análise. E também diferente da psiquiatria, que trabalha com medicamentos, o trabalho mais medicamentoso, como intervenção imediata para a possibilidade de um tratamento, a psicanálise não trabalha nem com comportamento e nem com medicamento. E a ideia é a seguinte, a pergunta é a seguinte, então a psicanálise trabalha com o quê? Já que a gente consegue tomar medicamento e a gente consegue, entre aspas, escolher como se comportar, com o que a psicanálise finalmente trabalha? A psicanálise, como eu disse anteriormente, trabalha com o inconsciente. Traduzindo isso para você, a psicanálise não trabalha com comportamento, diferente da psicologia, justamente porque na psicologia você se comporta para se transformar. Então, na psicologia comportamental, você tem uma série de instruções, de mecanismos pré-organizados, justamente para que a pessoa se insira nesse contexto de desafio e seja capaz de, pela transformação do comportamento, ser transformada interiormente, ou seja, o seu ser transformado. A psicanálise já trabalha os conflitos do ser que levam a pessoa a se comportar daquele jeito. Então não é do comportamento para a alma, é da alma para o comportamento. E não entenda a alma no sentido místico, de que a gente entra numa espécie de profundidade. Não, estou falando de conflitos entre o seu desejo e a sua demanda, conflitos entre o que você pede e o que você quer, conflitos que foram gerados por conta de um abuso sexual na infância, uma espécie de violência que nós acabamos passando. Então, quando a gente pergunta sobre o que a psicanálise trabalha, a gente trabalha desde a mais tenra infância daquele sujeito até a vida adulta e as implicações das suas circunstâncias adversas mais afetadas. Aquele afeto infantil, aquele momento onde, por exemplo, você sofreu um acidente, então traumas, aquele lead que você precisa reorganizar entre as exigências do segmento religioso e aquilo que você realmente gostaria de fazer. Entende? A sua relação em casa, que você vive numa espécie de resposta reativa à fala e ao discurso do cônjuge, do namorado, e que você quer mudar aquilo porque você não sabe o que está acontecendo com você, que age daquela forma. Eu acabo gritando toda vez que fulano diz isso. Opa, então peraí, o que tem a ver esse dito dessa pessoa? Não, é porque ela me irrita quando diz isso. Ele te irrita, ela te irrita quando diz isso, porque isso te remete aqui, me remete ao meu pai na infância, mas seu pai no excesso de castração, uma espécie de tentativa de superar o pai, na relação com a esposa isso está sendo, vamos dizer assim, de maneira reativa por conta de um padrão. Entende? O que eu estou trabalhando aqui é que, diferente de tentar mudar comportamento, de fazer uma intervenção medicamentosa, a gente trabalha os conflitos do ser, da alma, desde conflitos que nós acabamos vivendo por conta de um trauma, ou seja, algo que não tem assim, que eu fui vítima da vida, ao mesmo passo que algo que agora eu estou provocando na vida por conta de um conflito
interno. E o método que a gente usa é o método da associação livre, é o método fundamental da psicanálise, é o método mais importante que existe para lidar com o sofrimento psíquico, até porque, entenda, são os conflitos que levam a duas coisas: ao comportamento, qual a gente não quer, transtorno alimentar, transtorno sexual, transtorno de personalidade, transtornos de desenvolvimento, enfim, né? Então isso se desdobra a partir de conflito, e a psicanálise vai no conflito. Eu não vou na consequência do transtorno e a forma com que eu me comporto por causa disso. Muitos momentos isso vai funcionar, mas na psicanálise a gente vai naquilo que gera toda essa desordem. Então a gente trabalha com um método fundamental proposto por Sigmund Freud, pai da psicanálise, chamado associação livre. Tem toda uma história para a gente compreender a associação livre, mas esse vídeo não é para isso. Espero que você tenha entendido a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria e entendido justamente como que funciona a psicanálise na prática. Na prática, a gente vai no ser, no conflito que gera o comportamento que revela o conflito. Um comportamento, ele sempre vai falar de quem nós somos, e a psicanálise vai em quem somos, para que esse comportamento seja transformado. Na prática, é assim que funciona, a partir da associação livre, que é o método que nós psicanalistas trabalhamos e que está disponível em mais um dos nossos vídeos aqui no YouTube para você assistir. Até o próximo.